Vamos conhecer a terceira carta de João, esta é a lição número 11 da classe de adolescentes. Os hinos sugeridos são 16, 432 e 456. Vamos descobrir. Eles estão longe de serem seres humanos perfeitos, mas um deles deixa muito claro que não conhece a Deus a quem pretende anunciar. Há muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja, louvam ao Senhor, mas ainda não entendeu o Deus que serve, ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Você é diferente. Por que eu digo que você é diferente? Porque você é aluno da escola dominical e você tem andado de acordo com a vontade do Senhor. E como é que eu posso dizer isso? Porque uma pessoa que vai para a escola bíblica dominical e que busca na internet, por exemplo, aulas da escola dominical, como é o seu caso, é uma pessoa que está comprometida com a verdade e realmente quer saber da verdade. Entretanto, há pessoas na igreja que fazem as coisas de qualquer maneira e acham que tudo é levado a ferro e fogo. Eu vou te dar um exemplo prático. As pessoas hoje parece que não aceitaram a Cristo na ideia da graça, né? Como diz Romanos 5,20, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a pessoa acha que porque uma pessoa teve uma vida errada, acha que essa pessoa nunca vai se converter a Cristo. E aí essa pessoa se converte a Cristo, mas a pessoa fala assim, não, essa não se converteu não, está na igreja, mas não se converte não. Na verdade, quem não está convertido é ela que está apontando o passado da pessoa. Porque sim, nós passamos por situações e o nosso passado não determina, no modo geral, o nosso futuro. A gente pode ter feito algo errado durante nossa vida, mas nos consertamos diante do Senhor e agora nós temos uma nova vida, não é o que a Bíblia diz? Eis que tudo se fez novo. Então, muitas pessoas hoje estão na igreja e parecem não entender a mensagem do Evangelho e não conseguem anunciar o Evangelho. Eu vou te dar um outro exemplo. Pessoas, por exemplo, tem pessoas que acham que para pregar o Evangelho na rua, por exemplo, tem que falar aquilo que pode, que não pode, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que isso tal coisa é pecado, que tal coisa é pecado também. E são coisas, muitas vezes, somente questões humanas. Não tem nada na palavra. Por quê? Porque a pessoa acha que as coisas tudo é ferro e fogo. E não é bem por aí o negócio. Né? Eu não vou aqui passar pano, né? Passar a mão na cabeça de alguém que está fazendo algo errado, mas o que eu digo é que tantas pessoas hoje estão tão agarradas, tão presas a questões legalistas que não levam a nenhum lugar. E as pessoas acham que por conta disso... Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Uma vez um dirigente falou para mim que eu não servia para... Como é que ele usou o termo? Ele disse que eu não sou homem de Deus, não. Aí eu perguntei para ele por que eu não sou homem de Deus. Aí ele virou para mim e disse assim, porque você hoje dirigindo o culto, você só cantou dois hinos da harpa ao invés de 3. Ué, só porque eu cantei... Aí eu fiquei pensando, onde é que está a cabeça dessa pessoa? Porque eu cantei um hino a menos do que o tradicional, do que o normal, eu não sou homem de Deus por conta disso? O que é isso? Isso é legalismo. E tem um monte de gente na igreja pensando nisso, porque uma pessoa não fez uma determinada situação, não é uma pessoa de Deus. Gente, por favor, né? Tem casos que, sinceramente, não dá nem mesmo para comentar, porque foge a realidade, né? É completamente ridículo, né? Tem situações que são ridículas. Imagina que a pessoa, no meu caso, eu não sou homem de Deus porque eu não cantei 3 anos da harpa, só o sangue do Cordeiro. Hora de aprender, compreendendo a carta. A propósito, eu cantei 2 hinos, um hino a menos, porque a pessoa que trazia a palavra morava longe. Então eu fiquei com... Queria ter mais tempo para a palavra, então o que eu fiz? Eu diminuí o hino, eu estava dirigindo o culto, estava dirigindo o trabalho, e para poder dar mais tempo para o pregador. Então eu ia ler a palavra mais cedo, mais rápido, um pouquinho. Então tudo eu fiz justamente no intuito de ganhar tempo. O autor, em tempos como o nosso, onde as pessoas buscam e ostentam títulos e cargos de destaque, a maneira simples e humilde como o apóstolo João se apresenta aos irmãos é um convite exemplar aos que querem seguir a Jesus com simplicidade. Parece que hoje todo mundo quer ostentar títulos e cargos, né?
Parece que virou a coisa mais importante do mundo, né? A questão legalista de novo. Se eu sou pastor, eu vou para o céu, meu lugar está garantido. Não, não é assim não. Não é assim que o negócio flui não. Imagina aquele grande dia, né? As pessoas acham, tem que trazer aqui para nós de uma forma assim bem prática. As pessoas acham, boa parte das pessoas da igreja acham, que naquele grande dia que nós teremos que prestar conta a Deus dos nossos atos, as pessoas acham que Deus vai pedir o nosso diploma, né? O nosso diploma de teólogo. Imagina, você é teólogo? Não, então vai para lá, não te quero não. Você é missionário? Não, então também não te quero não. Em nenhum lugar está isso, gente. As pessoas hoje ainda continuam pegas a cargos, né? Cargos eclesiásticos, mais uma vez eu vou dizer, é importante que tenhamos pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares de trabalho, bispos, entre outros. Entretanto, isso não é salvação para ninguém. Nós devemos ter os nossos pastores, justamente, né, os obreiros, para nos orientar. Mas isso não significa dizer que um obreiro, um pastor, ele vai ser salvo pelo seu cargo eclesiástico. Não é isso. Estamos completamente fora. Inclusive, há muitos pastores que irão padecer a eternidade sem Cristo, né? Inclusive, já partiram na igreja, estavam na igreja, mas na verdade eram pastores, mas que na verdade não agiam como pastores. Então, as pessoas hoje, a coisa mais importante é, de dar um exemplo mais prático. Imagina, por exemplo, que você está numa igreja e você vai se dirigir a um pastor, por exemplo, você, por alguma razão, você chama ele pelo nome, ao invés de chamar ele pelo cargo. Ele vai te repreender. Não, meu nome não é fulano de tal, eu sou fulano de tal. Vou te dar um exemplo no meu caso. Por exemplo, você chega para mim e fala assim, o irmão Giovanni, você pode ir ali comigo? Eu falo para você assim, eu não sou o irmão Giovanni, eu sou o pastor Giovanni. Por quê? Porque parece que o pastor é mais importante do que a forma geral, né? Do que a minha vida geral, do que o meu exemplo, tudo. Eu faço questão que me chame de pastor. Não dá, né? E temos várias pessoas dentro da igreja assim, que fazem questão de ser chamadas pelos seus cargos eclesiásticos. Isso só demonstra o quanto as pessoas não compreenderam de fato o Evangelho de Jesus, né? Nós devemos ser simples, assim como João foi, simples, humilde, sem querer destaque, não quer destaque, tá no lugarzinho dele. É por isso que muitas vezes nós, naquele grande dia, nós teremos grandes surpresas, né? Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que sentava lá atrás, aquela irmãzinha que ninguém dava nada, vai ser justamente essa que receberá um grande galardão. Por quê? Porque essa, com sua simplicidade, está evangelizando a sua vizinhança, está ganhando pessoas para Cristo, enquanto muitas pessoas estão brigando por cargos dentro da igreja, né, querendo, não, eu sou pastor, eu sou presbítero. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar para mim assim, era um presbítero, ele virou para mim assim, eu não vou me rebaixar para aquele diácono, né, porque eu pedi desculpa para um diácono, e eu sou presbítero, imagina que eu vou pedir desculpa para um diácono, não vou me rebaixar assim. Olha que ponto que chegou a cabeça dos obreiros, né? Então, realmente são pessoas que acham que verdadeiramente o cargo eclesiástico é o que é o mais importante. O destinatário. Embora não saibamos com certeza para qual Gaio o apóstolo João está escrevendo, podemos deduzir que ele era um pastor de uma igreja local na região da Ásia Menor, a quem o apóstolo amava e respeitava em função da sua hospitalidade e do seu compromisso com a verdade. Aqui tem umas duas questões interessantes sobre esse Gaio, né? Era uma pessoa hospitaleira, gostava de receber as pessoas na sua casa e recebia com prazer. E outra questão é que ele era compromissado com a verdade. Quantas vezes nós devemos ser exatamente essa pessoa, hospitaleira, e que tenhamos compromisso com a verdade? Aqui a verdade é ampla, né? A verdade dupla que eu gosto de dizer. É a verdade humana e a verdade divina. O que é isso? O que é a verdade humana? É quando uma pessoa, mesmo nas questões humanas, ela tem pauta a verdade, ela fala da verdade, né? Não é uma pessoa que fica falando mentiras à torta direita, é uma pessoa que está ali firmada na verdade, dá uma notícia verdadeira, né? Não entra nesse negócio de fake news. O que é isso? É uma pessoa verdadeira, humanamente falando. É uma pessoa que, quando ela fala que vai ter um compromisso e vai pagar, vai acertar em tal dia, ela acerta tal dia. Ela é uma pessoa que anda na verdade. E qual é a verdade divina? É aquela pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus. É uma pessoa que fala verdadeiramente da palavra como a palavra de fato ela é.
Então nós devemos ser justamente essa pessoa hospitaleira que recebe as pessoas em sua casa, mas lembrando que nós não vamos receber os falsos mestres na nossa casa. Receberemos pessoas de Deus na nossa casa, né? Seremos hospitaleiros nesse sentido. E também compromisso com a verdade. O propósito. João escreveu esta carta visando 3 propósitos: encorajar a Gaio e os demais cristãos a continuarem praticando a hospitalidade com os irmãos verdadeiros que exerciam o ministério itinerante da pregação. Aqui há um grande propósito de encorajar os irmãos para continuar na prática da hospitalidade daquelas pessoas que pregam a palavra do Senhor. Nós devemos ter um espaço, ter dentro das nossas possibilidades, é verdade? Mas receber essas pessoas na nossa casa, né? Que pregam a palavra, que têm compromisso com a verdade. Lembra lá de 2 Reis, capítulo 4, né? Versículos 7, 8 e 9, né? Que vai falar ali sobre Eliseu, que ele foi recebido na casa de uma mulher. Né? E por quê? Porque ele era um santo homem de Deus, a mulher percebia. Né? Então, nós devemos também, da mesma forma, receber essas pessoas na nossa casa, mais uma vez, claro, dentro das nossas possibilidades. Advertir e reprovar atitudes de Diótrefes, ensinando a igreja a seguir o exemplo do bem. Veja que aqui nós temos que reprovar atitudes de um obreiro. Isso é muito chato, né? Tem que reprovar a atitude de obreiros. É uma situação bem difícil. E também nós devemos também ter cuidado para nós não ser o reprovado, ser o obreiro reprovado. Também tem isso, nós devemos vigiar nesse ponto também, né? E finalmente a anunciar que em breve ele visitaria Gaia e a igreja que estava sob seu pastoreio. Importante que as pessoas, né, o pastor, visite as congregações, as igrejas, seja uma pessoa presente, tendo em vista que hoje os pastores vivem brigando dentro da igreja, mas não saem em busca da ovelha perdida, né? Não tem o compromisso de cuidar das ovelhas da casa do Senhor. Conhecendo a árvore pelo fruto. O testemunho do cristão diante da igreja e da sociedade deve ser algo que exalta a Deus. Nós devemos viver de acordo com a palavra do Senhor, honrando-o com nossas atitudes, pois, como já estudamos, nossas atitudes precisam ser coerentes com a nossa fé. Muitas vezes a pessoa fala coisas do tipo, a nossa atitude, né? Nós pregamos, né, sobre a fé, pregamos sobre fazer o bem, mas nós não fazemos o bem. Ou seja, não tem coerência aquilo que eu faço e aquilo que eu falo. Não tem coerência. E nós devemos ter coerência. Se o Senhor nos manda ser hospitaleiro e nós pregamos sobre a hospitalidade, nós também devemos trabalhar a hospitalidade. Se eu digo que o Senhor nos ensinou a estender a mão ao necessitado, então eu devo estender a mão ao necessitado. Precisa haver coerência. E por quê? Porque a árvore, nós conhecemos a árvore, nós não conhecemos a árvore por sua beleza, nós conhecemos ela pelo fruto. Haverá situações de que você estará, por exemplo, a figueira lá que Jesus amaldiçoou, que inclusive foi o único milagre que Jesus fez para amaldiçoar. O que aconteceu? A árvore estava bonita, estava frondosa, estava linda, mas quando Jesus foi lá procurar frutos, cadê o fruto? Ela não tinha fruto, por isso Jesus amaldiçoou a figueira, mas ela não estava tão bonita. É verdade, por exemplo, que lá no Éden, a árvore lá era bonita, mas olha o que aconteceu com a situação do fruto, né? Olha a consequência que deu comer daquele fruto, daquela árvore tão bonita. Então, nós conhecemos a árvore não por sua beleza, mas pelo seu fruto. Haverá situações, por exemplo, que você vai chegar numa árvore que está completamente feia, mas o fruto é doce, é gostoso, é bom. E é por isso que você sabe que aquela árvore é boa. Por quê? Porque o fruto dela é bom. Então é assim também a nossa vida. Como é que as pessoas conhecerão a ti? Pelos seus frutos e não pela sua aparência. É importante ter uma boa aparência, sim. Aqui a aparência eu não digo para você que você tem que ser bonito, ser uma pessoa bonita, não é nada disso. Uma pessoa fisicamente falando, um lindo, um homem bonito, uma jovem bonita, não é nada disso. Eu estou falando da aparência, de cuidar da aparência.
né? O homem, por exemplo, andar bem, cabelo cortado, barba feita, e isso é aparência. É claro que é bom, mas mais importante do que isso é a essência. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo não é aparência, é essência. Então, da mesma forma que uma árvore ela não é conhecida pela sua aparência, o cristão também não. Tem muito cristão aí que parece ser crente, mas na verdade é crente que é crente. Só o sangue do Cordeiro. Então nós devemos ter o quê? Frutos bons. Gaio, um servo abençoador. Além de amável, espiritualmente saudável e de bom testemunho, o irmão Gaio era um servo de Deus fiel e hospitaleiro com os irmãos da fé que desempenhava o ministério. Então veja aqui que temos aqui um Gaio interessante, né? Era uma pessoa amável. Então, só o fato de ser uma pessoa amável já diz tudo sobre ele. Não precisa falar mais nada. Se uma pessoa é amável, então o fruto dela está perfeito. Por quê? Porque o fruto principal do cristão é o quê? É o amor. Então, se Gaio é uma pessoa amável, né, tem a essência do amor nele, então o amor de Deus está nele, então ele é uma pessoa de Deus, porque jamais uma pessoa pode dizer que conheceu a Deus se ela não tiver amor. Então aqui Gaio era uma pessoa amável, mas também ele era espiritualmente saudável. O que é espiritualmente saudável? É uma pessoa que vive na prática da leitura da palavra, vive uma vida de jejum, vive uma vida de oração. E de bom testemunho. Nós, claro, devemos ter bom testemunho diante da sociedade. As pessoas devem olhar para você e ver lá. Adolescente indo para a casa do Senhor é uma pessoa de Deus. Eu conheço essa pessoa porque ela dá bom testemunho aqui. Então isso é importante. O irmão Gaio era também um servo de Deus fiel. Devemos ser crentes fiéis no Senhor. E também a questão aqui da hospitalidade, mais uma vez aqui. Devemos ser hospitaleiro. Ou como aconteceu lá com um samaritano, né? Ele não tinha como hospedar uma pessoa na casa dele. O que ele fez? Ele pagou, né? Na parábola do samaritano, ele pagou para aquela pessoa ficar numa hospedagem. Então isso também você pode fazer. De repente você não tem condições de receber na sua casa, mas você pode indicar uma pessoa a ficar com aquela pessoa. Então você também já está fazendo uma questão de ser um servo abençoador. Diótrefes, um servo reprovado. Até o nome dele é estranho. Completamente diferente de Gaio, Diótrefes era um homem de caráter duvidoso, um exemplo que não devemos seguir. Ele era egoísta, arrogante, soberbo e buscava ter autoridade entre os irmãos. Só o sangue do Cordeiro. Aqui os defeitos deles aqui vai longe. Veja que ele era uma pessoa de caráter duvidoso. Imagina aquela caráter duvidoso. Você acha que essa pessoa é boa? Não tenho certeza não, hein? Essa pessoa é um cristão firme? Ó, tenho certeza não boto minha mão no fogo não, hein? Olha a situação, ele era uma pessoa de caráter duvidoso. Aí vamos mais. Um exemplo que não devia se seguir, ele era egoísta. Uma coisa que nós não devemos fazer é ser egoísta, nós devemos sempre observar a vida do próximo, né? Ajudar o próximo. Uma pessoa arrogante, quem sabe sou eu, né? Prepotente, né? É uma pessoa soberba, se eu não for as coisas não acontecem. Se não sou eu aqui, as coisas aqui não andam, né? Porque que é isso? É uma pessoa soberba. Se eu sou o melhor aluno da escola bíblica dominical. Bom, se for o teu caso de você realmente ser o melhor aluno da escola dominical e você se valer disso, então você é uma pessoa soberba. Então não está adiantando você ser um bom aluno, uma boa aluna da escola. O bom aluno, a boa aluna da escola, além dela ser um bom aluno, ela é uma pessoa humilde. Ela reconhece que ela está ali e o Senhor é com ela, mas ela está sempre apta a aprender com alguém. Ela não se acha dona da verdade, não se acha superior a ninguém. Buscava ter autoridade entre os irmãos, ou seja, ele buscava mandar nos irmãos, né? A expressão mais correta é essa, né? Era um irmão que queria mandar nos outros irmãos, né? Todo mundo aqui é igual, mas quem manda sou eu. Ué, peraí, como é que você manda nos outros? Não é assim que funciona a casa do Senhor. E vemos também que ele gostava muito de ser servido. Ser servido é legal na pizzaria, né? Quando a pessoa traz a pizza, né? É legal. Mas na igreja, quando uma pessoa gosta de ser servido, alguma coisa errada não está certa. Porque o cristão, na verdade, ele gosta de servir.
Isso aqui é um dos pontos principais da questão do cristão, é que o cristão gosta de servir e não ser servido. É claro que haverá momentos que sim, nós seremos servidos, é verdade, mas nós praticamos mais o fato de servir do que de ser servido. Ele também focava, queria ser o foco das atenções. Todo mundo, o principal é ele. Né? Isso é tal do Diótrefes. Só o sangue do cordeiro na vida desse cabra aí. E era, além disso, também era um servo insubmisso. Ou seja, ele não recebia ordem de ninguém. Ele não obedecia a ninguém, era desobediente, né? A questão das autoridades eclesiásticas, pastor, obreiro. Ele era difamador, falava mal dos outros. Não é o seu caso não, olha lá, hein? Olha lá, hein? E vou até abrir um parênteses sobre a questão de difamador. Você deve conhecer pessoas de outras religiões. Você já viu um macumbeiro falar mal de outro macumbeiro? Já viu um espírita falar mal de outro espírita? Mas já viu um crente falar mal de outro crente? Só o sangue do cordeiro, né? Mentiroso. Era outra qualidade. Outra qualidade não, era outra qualidade que ele não tinha, né? O que era? Ele não falava a verdade, ele era mentiroso. Então, vivia mentindo. Você deve conhecer algum crente mentiroso, não conhece? Fala a verdade. Não é você não, né? Olha lá, hein? Autoritário, como já tinha falado, também era uma pessoa intolerante. Ele não tolerava ninguém. Ele chegava até a expulsar as pessoas da igreja, que as pessoas que não concordavam com ele, não, então sai daqui. Por quê? Por que as pessoas não concordavam com ele? Porque ele estava todo errado. Ele não era um exemplo a ser seguido. Então, a gente não expulsa ninguém da igreja, mas se fosse o caso, quem tinha que ser expulso da igreja era ele, né? Só o sangue do cordeiro. Demétrio, um servo exemplar. Demétrio era o oposto de Diótrefes. Ele era um homem que todos falavam bem. Alguém que possuía um bom testemunho, tanto com os de dentro quanto com os de fora da igreja. Esse ponto aqui é crucial. Eu sou muito irmão dentro da igreja. Na igreja eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu saí do portão só o sangue do cordeiro. Como é o meu convívio dentro da igreja e principalmente fora da igreja? Porque dentro da igreja, até uma pessoa não cristã vai se comportar bem, de modo geral. Você já viu uma pessoa não cristã fazer escândalo dentro da igreja? É pouco provável, né? Como é que ele vai? Muitos até têm até mais temor do que muito cristão. Eu já vi pessoas que falam assim, não vou na igreja tal, não, porque eu estou sem roupa hoje, mas amanhã eu vou. Aí prepara a calça, prepara o homem, né? Vai tudo, só anda de short na rua e sem camisa, mas quando vai para a igreja anda direitinho. Por quê? Porque a igreja tende, dentro da igreja todo mundo tem aquela tendência que ele respeita. É claro, existem algumas exceções, como é o caso de Ofni e Finéias, por exemplo, mas de modo geral, dentro da igreja as pessoas costumam não falar palavrões, não fazer coisas erradas. Por quê? Porque está dentro da casa de Deus, mas no portão para fora só Jesus sabe, né? Então, este Demétrio, ele era uma pessoa exemplar. Ele se dava bem tanto dentro quanto de fora da igreja. Ele era um exemplo. E nós também devemos ser assim. Ser uma coisa dentro da igreja e ser a mesma coisa fora da igreja. Nós devemos ser iguais. Então, ele vivia uma vida exemplar, coerente com a sua pregação. Ou seja, ele pregava sobre o amor ao próximo e ele tinha amor ao próximo. Ele pregava sobre ser hospitaleiro e ele era hospitaleiro. Ou seja, ele tinha coerência, né? Tudo que ele falava era coerente. Ele falava sobre alguma coisa e ele praticava aquela coisa. Ele não era um hipócrita, né? Que muitas vezes fala de uma coisa e faz uma outra completamente diferente. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa exemplar. Era um homem confiável, né? Hoje tendo em vista que parece que falta um pouco de confiança nas pessoas, né? Um homem confiável, que principalmente a questão aqui de obreiro, eu vou falar mais aqui de homem confiável, mas é claro que também serve para mulher, uma mulher confiável. E eu vou mais uma vez lembrar sobre Jeremias 17,5, que muitas pessoas dizem que ali a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então eles falam que nós não devemos confiar no outro homem, o que não é verdade. Quando a Bíblia diz ali em Jeremias 17,5 que maldito é o homem que confia no homem, a Bíblia está dizendo o seguinte: maldito é um homem que confia em si mesmo. Não é que você não possa confiar na outra pessoa, mas pelo contrário, você pode e deve confiar. Mas, entretanto, há de ver que hoje em dia é realmente difícil de encontrar pessoas confiáveis, né? E aqui, este homem era um homem confiável, resiliente, ou seja, ele fazia uma coisa hoje, mas se tirasse daquele lugar, ele conseguia fazer uma outra coisa da mesma forma. Ele era um servo da
verdade. Então ele é um exemplo de fato a ser seguido. Seja um imitador do bem. No caminho da fé, no caminho da fé, nos esbarramos com muitos bons e maus exemplos, à semelhança de Gaio, Diótrefes e Demétrio. Por exemplo, a semelhança, né? Então veja que Gaio era um servo abençoador, Diótrefes era um servo reprovado e Demétrio era um servo exemplar. Então, na nossa caminhada cristã, nós veremos pessoas assim também. Algumas pessoas que você vai ter um exemplo, vai ser um exemplo para ser seguido, e outros não. Eu tive conversando com jovens essa semana, ele me falou uma coisa que me partiu o coração. Ele virou para mim e disse assim: irmão Giovanni, hoje eu procuro um exemplo perto de mim para ser obreiro, mas eu não acho ninguém. E aquilo acabou comigo. Por quê? Porque parece que realmente, e pela dinâmica que ele estava falando ali, ele estava coberto de razão. Foi isso que me entristeceu, foi o fato de ele estar coberto de razão, que realmente os obreiros a qual ele se referia realmente não eram exemplos. E infelizmente eram pessoas próximas dele, né? Eram obreiros da igreja dele. Então isso é algo muito difícil de lidar. E nós devemos ter a compreensão de que na nossa caminhada cristã nós veremos pessoas, né, homens e mulheres, né, de Deus, e outras nem tanto. Teremos pessoas confiáveis e outras nem tanto. Então, dentro da igreja, que eu quero dizer. Então, nós devemos ter consciência de que nem todo mundo é um exemplo para ser seguido. Procure seguir aquele bom exemplo. E, principalmente nesse sentido, cuidado para você não ser um mau exemplo. Que se durante a caminhada cristã nós teremos bons e maus exemplos, que tipo de exemplo que eu estou sendo? Será que eu estou sendo um bom exemplo ou um mau exemplo na minha igreja? É uma questão que eu tenho me perguntado muito. Será que eu realmente estou fazendo a diferença? Será que eu realmente estou sendo um bom exemplo ou estou sendo um mau exemplo? Então, nós devemos nos questionar a respeito disso, para que, se porventura eu estou sendo um mau exemplo, preciso me consertar. Da mesma forma você. Como é que você está vivendo a sua vida dentro da igreja? Será que você está sendo um bom exemplo? Porque, mais uma vez, nós passaremos por bons e maus exemplos, mas nós não devemos ser maus exemplos a ninguém. Conclusão. Na nossa caminhada cristã sempre encontraremos exemplos de bons e maus cristãos. Nós devemos nos inspirar nos bons exemplos, sabendo que um dia Deus ajustará as contas com aqueles que praticam maldades e pecados. Assim como Gaio e Demétrio, devemos ter um excelente testemunho de vida. Então nós devemos ter essa prática, né, de ser hospitaleiro, ser bom exemplo em tudo, né, no trato, em tudo. Nós devemos sempre ser bom exemplo dentro da igreja e principalmente fora da igreja, né? Nós devemos estar sempre, na verdade, tanto dentro quanto fora da igreja, nós precisamos ser o mesmo, né? Não ser aquele cristão camaleão, né, que se fica da forma que está o ambiente. Se eu estou dentro da igreja, eu estou santo. Se eu estou fora da igreja, eu não sou mais santo. Não é assim. Nós devemos ser santos tanto dentro quanto fora da igreja. Vamos praticar. Número 1. Responda assim de cima para baixo. É, C. Número 2. Diótrefes, Gaio e Demétrio. Número 3. É uma resposta pessoal. Que Deus em Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma vida de bons exemplos para você seguir, que você também continua sendo um bom exemplo também, né, para todas as pessoas que estão à sua volta, que você realmente seja uma pessoa que as pessoas observam para você e digam: ali vai uma pessoa da parte do Senhor, uma pessoa santa, uma pessoa que é irrepreensível, que tem a sua vida pautada na verdade. Que Deus continue abençoando a sua vida, e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!